Olá, tudo bem? Quem diria que já estamos na metade do mês de agosto, passados da metade do ano de 2023, com o olhar nos meses que passaram, com o olhar nos meses que faltam e com uma sensação estranha de que parece que o tempo ou está acelerado demais ou está fora do nosso controle. A grande verdade talvez não seja nenhuma coisa nem outra, mas seja o fato de que o tempo para nós se tornou um artigo de luxo e que a gente tem gastado esse tempo da forma mais morosa possível. As redes sociais já entenderam que quanto mais ela prender a nossa atenção, mais tempo nós dedicamos a estar com ela. Num primeiro momento é algo perfeitamente normal e bom, mas a gente sabe das consequências e dos resultados que isso tem trazido. A gente está abrindo mão das relações reais e das relações físicas para estar numa relação virtual e numa relação líquida, onde a gente não tem nada a saber sobre o outro e nada a entender sobre quem é o outro. O que eu acho, no fim das contas, é que a gente vai precisar aprender a criar o freio ou o filtro onde cada um vai ter que aprender a escolher. Não é o mundo que está mais acelerado, não é o tempo que está menor, somos nós que temos gastado o nosso tempo demais com coisas que não nos retornam nenhum tipo de satisfação ou de aprendizado. São coisas apenas fugazes, coisas apenas que estão passando e que estão levando nossa energia, nosso tempo, nossa percepção e nossa existência. Pensemos nisso. Estamos na metade do mês e esse daqui é o terceiro domingo do mês de agosto e que nós celebramos, aqui no Brasil, a gente celebra a Assunção de Nossa Senhora. Quando a gente fala de Nossa Senhora, a gente tem que ter uma clareza muito grande de que existem dois patamares diferentes sobre aquilo que se fala sobre Nossa Senhora. O primeiro patamar é o que a igreja ensina, o que a igreja orienta, o que a igreja pede. E o outro patamar é aquilo que cada um vai entendendo e vai transformando em prática piedosa. E vai transformando numa coisa que a gente não tem muito controle e não consegue também abarcar. A piedade mariana é algo muito forte no povo católico. E é algo que há muito tempo fugiu do controle da igreja. É algo que as pessoas vão implementando e vão praticando e vão realizando e vão fazendo sem prestar muita atenção naquilo que a igreja ensina, naquilo que a igreja fala, naquilo que a igreja pede e muitas vezes até tendo atitudes que são contrárias à teologia mariana. No entanto, não se trata de dizer que uma é melhor e a outra é pior, que uma é a certa e a outra é errada, porque essa discussão vai longe e não sei se vai dar resultado. Quando se trata daquilo que está na alma do povo católico, a gente não tem muito como enfiar muitos crivos para dizer, olha, até aqui dá para ir, daqui para lá não dá para ir. Porque o povo, quando é regido pelo coração, por essa força piedosa, o povo vai sempre escolher aquilo que responde à sua expectativa. E nem sempre o ensinamento teológico ou o ensinamento doutrinal vai dar conta de abarcar o sentimento popular. É até daí que nasce muito dos preconceitos, como se a piedade popular fosse algo a ser descartado, porque como não passa pelo crivo da ortodoxia da igreja, então tem menos valor. Eu não jogo nesse time. Eu gosto da ideia de que tem um ensinamento da igreja, que nós amamos, respeitamos, acolhemos, devemos nos esforçar para atender esses critérios, mas também tem essa força motriz da piedade que foge do controle da teologia e que foge inclusive do controle doutrinal, que ainda que esteja em algumas situações erradas, a gente precisa acolher e precisa se esforçar para educar. Dito isso, o que eu vou falar, partilhar com vocês neste domingo da Assunção, eu quero olhar para o Evangelho.
A minha perspectiva é de olhar para o texto bíblico que a gente está lendo neste domingo da Assunção. E olhar para este texto bíblico na perspectiva de motivar o meu telespectador, a pessoa que está acompanhando esse vídeo, a pensar qual é os elementos que ela, como sujeito da fé, vai lhe dar na sua experiência mariana. Por quê? Porque o texto que a gente lê hoje é de Lucas 1, 39 e 56, que é um texto bastante conhecido, que é a visita de Maria a Isabel. Só que não é uma visita gratuita, é uma visita que nasce dentro de um contexto. Maria tinha acabado de conversar com o anjo fala para ela uma perspectiva transformadora da sua vida. Você foi escolhida, você foi convidada. Ela, com muita dignidade, ela faz os questionamentos que ela gostaria de fazer. Mas como que isso vai acontecer? Como que eu vou ter um filho se nesse momento eu não conheço homem nenhum? E ali tem um processo de interação entre o divino, representado na figura do anjo Gabriel, e o humano, representado na figura de Maria, onde a vontade de Deus é apresentada, mas a vontade humana ela é filtrada e ela é colocada dentro da perspectiva. Quer ou não quer? Vai ou não vai? Posso ou não posso? E isso é extraordinário, porque revela a grandeza de Deus, né? Não é uma definição definitiva sobre o sujeito, mas é uma partilha. Você encontrou graça da parte de Deus e Ele te escolheu para ser a mãe de Salvador. Mas você quer? É isso que vai te fazer feliz? E Maria tem a possibilidade de escolher e de fazer as suas escolhas e de fazer seu caminho. Mas o interessante é que o anjo faz um link. Até a sua prima Isabel, que já está na velhice, até a sua prima agora está também gerando vida. E ela, que era considerada estéril, e leia-se, ela que era rejeitada pelo fato de não ter gerado filho, agora está grávida, já do 6º mês. É nesse contexto que Maria sai da Galiléia e vai até a sua prima Isabel. E é nesse contexto que as duas se encontram. Porque é como se a gente dissesse assim, mal comparando, mas só para a gente entender. Maria chega para visitar, dizendo para Isabel, olha, eu conversei com o anjo e o anjo citou seu nome. Como se a gente dissesse, encontrei com a fulana, ela perguntou de você. Olha, eu estive em tal lugar e alguém falou de você. É para dizer, olha como que as nossas histórias estão vinculadas e olha como Deus vai perpassando todas essas histórias. Com detalhe, gerando vida. Maria vai gerar aquele que vai ser chamado do Salvador, mas também João será gerado por Isabel como aquele que vai anunciar a chegada do Salvador, que vai apontar o Salvador. Eis o poder de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Portanto, não é uma visita gratuita, é uma visita dentro de um contexto teológico, onde ambas estão tendo que lidar com o fato de que a vida delas foi perpassada pelo sinal da graça. E se vocês me permitem fazer uma pausa aqui, eu fico pensando quantas vezes a gente já teve essa oportunidade de conversar com alguém dizendo como que a graça de Deus perpassou a nossa vida. E como que, nessas possíveis conversas que deveríamos ter tido ou que tivemos, como que a gente esqueceu de perceber que Deus estava atuando e trabalhando para gerar em nós a vida, para gerar em nós o sinal da presença, do amor e da generosidade de Deus. Voltando para o texto. Quando Maria chega, tem uma saudação que é uma saudação solene. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que você chegou, a criança que eu trago no ventre estremeceu de alegria. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Percebe que isso dá
a essas mulheres um papel proeminente na história da salvação. Tudo bem que a história é Deus quem está fazendo, e segundo a nossa compreensão da fé, é Deus quem está tentando resgatar o mundo e tentando salvar o mundo. Mas olha a perspectiva dessas mulheres. Ainda que numa sociedade patriarcal, ainda que num grupo onde a figura feminina era escondida pela presença masculina, nós temos uma mulher que questiona Deus. Maria faz um questionamento. Como que isso vai acontecer? Ela não é uma bobinha que simplesmente está recebendo uma ordem e, portanto, vai executá-la cegamente. Ela quer ter a autonomia diante da sua decisão. Se eu for aceitar ser a mãe do Senhor, eu quero entender como isso vai se dar, porque isso também tem implicações na minha vida, como de fato teve. Mas veja, Isabel é a mesma coisa. Não é uma velha mal-humorada porque ficou grávida na velhice e que vai se vingar de todo mundo que falou mal dela antes dela ter ficado grávida. É uma mulher plena, uma mulher consciente do resgate que está sendo feito, tanto da sua condição humana, mas também da condição do seu povo. Deus está resgatando toda a história, restabelecendo a comunhão, restabelecendo a possibilidade de que, mesmo que estejamos nesta terra, não fomos esquecidos, nem abandonados, nem deixados e não fomos culpabilizados. Deus enviou o seu Filho para nos salvar. E nesse encontro tem uma profissão de fé catequética. Maria, quando encontra com a prima e percebe que aquilo tinha um desdobramento para toda a história de Israel, não só a história dela, não só a história da sua família, mas a história de Israel, Maria faz uma das coisas que é mais interessante num personagem bíblico. Ela vai recuperar todo o aprendizado que ela tem sobre a palavra e, a partir da junção desses versículos que de algum modo ficavam circulando na sua cabeça, no seu sentimento, nos momentos em que ela rezava, que ela se apresentava diante de Deus, Maria vai recuperar, transformando num hino chamado Magnificat, onde ela vai proclamar o porquê que aquilo é importante. Por que Deus resgatou o seu povo? Por que Deus chamou o seu povo? Por que Ele vai derrubar do trono os poderosos? Por que Ele vai despedir os ricos de mãos vazias? Por que Ele vai transformar Israel numa semente de um povo novo? Quando Maria faz isso, nós encontramos uma pessoa que não só tem consciência daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz, mas uma pessoa que entendeu também qual é o processo simbiótico da fé, onde a fé não é saber coisas como quem se porta do ponto de vista acadêmico, intelectual, como quem se torna especialista num determinado assunto. Não, a fé é saber coisas, mas é mais, é articular as coisas que se sabe e se professa com as coisas que se vive. E Maria dá esse exemplo. Ao atravessar as montanhas para visitar a prima, ela reconhece a ação de Deus, ela entende o mistério que está por trás daquilo e ela pega todo o ensinamento que ela recebeu, todo o aprendizado que ela teve sobre a história do seu povo, sobre a história do Deus do seu povo e aplica aquilo. O que está acontecendo aqui, nesta sala, nesta cozinha, entre eu e minha prima, não é uma visita de comadre, é o acontecimento salvífico, porque Deus não se esqueceu do seu povo. Deus não abandonou o seu povo. Deus não se vingou do seu povo. Deus não se colocou contra o seu povo. Deus veio resgatar e veio levantar Israel para que Israel possa reconhecer que Deus, que derruba do trono os poderosos, que eleva os humildes, que despede os ricos de mãos vazias e os pobres de mãos cheias, esse Deus continua vivendo e atuando no nosso meio. É claro que se você pegar a perspectiva
da doutrina, a doutrina vai apenas falar sobre o significado da Assunção. Claro, se você pegar só a perspectiva da fé popular, o povo quer saber de novena de Nossa Senhora, porque quer se apegar à Virgem Mãe de Deus como filho que se apega à mãezinha querida. Mas se você for uma pessoa que não está fechado a nada, mas quer encontrar o seu caminho a partir da leitura bíblica, você vai perceber que este acontecimento é algo extraordinário e que você pode trazer para dentro, trazer para perto e dizer: rapaz, eu faço parte dessa história, eu estou neste caminho, eu entendo esse processo e eu estou vivendo essa graça de ver Deus atuando na história. E você sabe que tá. Não faltam provas e não faltam momentos pessoais e momentos coletivos, sociais, que a gente está vendo o Deus que não esqueceu do seu povo. Que Maria seja nossa grande intercessora, mas que Maria seja também a possibilidade da nossa catequização a partir de uma fé ativa e comprometida com a história da salvação que vem de Deus. Se você gostou, deixa o joinha, se inscreva no canal, nós estamos quase chegando a 1000 inscritos. Compartilhe o vídeo e se quiser comentar, fique muito à vontade, é sempre bem-vindo o seu comentário. Fica bem, fica na paz, coragem, ânimo e até a próxima, se Deus assim nos permitir.